no exame recíproco. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Paulo, carta para Hebreus 10, 24. Um tema de estudo extremamente difícil, delicado, porque temos na lei: amai-vos uns aos outros. Nos ensina Jesus a nos amarmos como Ele nos amou, se colocando como modelo do amor. E vamos estudar o exame recíproco. O que é este exame recíproco? Daqui para lá, de lá para cá, entre nós que vivemos numa sociedade, numa vida social. Então ele está falando entre o palestrante e o público e o palestrante. Até aí está fácil, mas começa a complicar. Saímos daqui e vamos pegar as vias de transporte, moto, automóvel, ônibus, a pé, e já estaremos em exame recíproco com pessoas na rua, que estão diferentes do ideal espírita cristão que nos une neste momento, neste ambiente. Mudam as variáveis e as influências, mas o estudo está na pauta, o exame recíproco. Chegamos em casa, e aí para alguns fica mais fácil, para outros do mesmo modo, e para outros aí que fica difícil. Né? Aquela luta, aquela disputa, aquela reclamação. Quando ligamos a televisão, ou recebemos um telefonema, observamos no computador as correspondências eletrônicas, novos desafios para o exame recíproco. E Emmanuel nos traz uma carta de Paulo, um trecho da carta de Paulo dirigida a Hebreus. E Paulo diz que é necessário considerar uns aos outros. Mas de que forma é essa consideração? Da posição social, da raça, dos vasos sanguíneos? Consideremos-nos. E diz que o objetivo é o estímulo ao amor e às boas obras. Então ficam duas ideias a serem trabalhadas durante esta noite: a consideração e a questão do estímulo, que tem por objetivo o amor e as boas obras. Algumas vezes somos constrangidos a examinar as diretrizes dos nossos companheiros de experiência, nas horas em que se mostram em atitude menos edificante. Ou seja, a própria vida no seu dia a dia, no relacionamento que temos com as pessoas, com as instituições, nós somos constrangidos a realizar esse exame. Não é possível ficar diante do público, o público diante do palestrante, ter centenas de canais de televisão, se relacionar com dezenas de pessoas e não está examinando nada. Vem de quem dá crédito, quem não dá, como é que se dirige, o que tem que fazer. Nós estamos continuamente, diariamente, na realidade, fazendo isso, examinando as pessoas, as coisas, as instituições. Vimos determinados amigos em lances perigosos no caminho, até ontem. E até ontem eles terão entrado em negócios escusos. Quem já não viu amigo que entrou em negócios escusos? Caído em lastimáveis enganos, perpetrado delitos, descido a precipício de sombra, causado prejuízo ao trem, lesando a si mesmos, fugido a deveres respeitáveis, desprezado valiosas oportunidades no erguimento do bem, renegado a fé que lhe servia de âncora, adotado companhias que lhe danificaram a existência, abraçado a irresponsabilidade por norma de ação. Enumera várias circunstâncias que são comuns. Todos nós observamos nos outros e às vezes nós mesmos estamos dentro dessas infelicidades. Só que ele realça que isso tudo, ele falou até
ontem, porque hoje tem que ser diferente. Momentos existem nos quais é impossível desconhecer as nossas falhas. Entretanto, tenhamos a devida prudência de situar o mal no passado. Vejam que interessante a colocação do Espírito Emmanuel. Ele vem falando de uma necessidade que todos nós somos constrangidos. Examinar as pessoas, as coisas, os dias. Depois fala de uma realidade que todos nós vivemos. Observar as quedas, as falhas, os desenganos, as desilusões. E aí ele dá aquele toque de classe, de ouro, daquele espírito de sabedoria. Situar isso no ontem. Vejam, uma espécie de esperança, de fé na pessoa para que hoje, mas será que vai ser hoje que a criatura vai mudar? Ele não falou se ela vai mudar hoje ou amanhã, ou vai demorar muito para mudar. Mas para você considerar que foi até ontem. Observamos no início que ele escolhe na carta de Paulo para Hebreus, consideremos. O que vamos considerar? Como vamos considerar? Observe o erro, mas não perca a esperança de que aquela criatura um dia vai encontrar a postura adequada, a correção. Até ontem. Teremos tido comportamento menos feliz até ontem. Hoje, porém, é novo dia. E continua trabalhando dentro desse contexto de darmos credibilidade, apoio, termos esperança nos outros e em nós mesmos, com as nossas lutas, com as nossas imperfeições, de que as imperfeições, as fraquezas, as dificuldades fiquem no ontem, porque hoje é uma esperança nova. No Evangelho do Cristo, as anotações de Mateus, Marcos, Lucas e João, pensando em todo o Evangelho, qual é a passagem de Jesus, da manjedoura à crucificação, que mais temos elementos ricos para examinar, pensar nesse exame recíproco, nessa avaliação de uma pessoa para as outras e das outras para uma. Jesus de Nazaré. Logo vamos estudar o que acontece em Nazaré. Hoje estaremos na cidade de Nazaré. Veremos momentos e, dentro desses momentos, um especial no sábado na sinagoga de Nazaré. Nazaré é uma cidade que nos causa uma gigantesca emoção, porque temos lá a fonte de água, que é a única na cidade. É a única desde a época do Cristo, e isso é um estudo científico, não tem o que discutir. Então, quando nos aproximamos da fonte, começamos a refletir que Jesus viveu em Nazaré da infância até os 30 anos. Sabemos que Jesus nasceu em Belém, na Judéia. Belém, na Judéia. Na casa do pão, que significa essa cidade. O pão que desceu do céu, nasceu na casa do pão. Belém da Judéia. O significado do termo Belém em hebraico. Porém, como Herodes o Grande queria matá-lo, porque havia os avisos das Escrituras, ele conversou com os reis magos que estavam seguindo um efeito luminoso e se dirigiam para Belém. Os espíritos superiores, denominados anjos, falaram para José em sono, desdobramento do sono do corpo carnal, para pegar a criança e fugir para o Egito, para não matarem a criança, Jesus recém-nascido. José imediatamente obedece, vai com Maria para o Egito e fica até que os bons espíritos, os anjos, em sonho novamente, digam para José voltar para a Palestina, e José obedece e volta. Jesus está na infância. Não sabemos exatamente o ano
Existe aí um cálculo da morte que houve dos poderosos, mas é antes dos 12 anos. Porque com 12 anos, Jesus já esteve no templo e seus pais voltaram para Nazaré e ele ficou questionando e conversando com os doutores da lei de um modo impactante. Como o início da sua missão foi aos 30 anos, porque era como usualmente os judeus compreendiam a possibilidade da vida pública de um homem, temos aqui uma idade mínima para ser presidente da República. Então existia esse contexto, esse conceito, 30 anos, aí o homem estava preparado para esse tipo de atividade, e Jesus inicia aos 30, então dos 30 até os 12 já temos 18. Mas como ele foi bem antes dos 12, mais de 20 anos, Jesus vive em Nazaré, com seus primos, com seus parentes, né? E numa única fonte de água. Aí ficamos pensando, refletindo, olhando aquele espaço, olhando aquelas dimensões, embora hoje temos certas construções, mas existem aqueles aspectos ainda da natureza que estão intocáveis, nos transportamos em sentimentos, realmente é um lugar, né, de fortes emoções, Nazaré. E uma parte do povo, em certos momentos, tinham admiração por Jesus, em certos momentos, porque eles viram Jesus desde a infância até os 30 anos. Sabemos que depois a sua missão é concentrada em Cafarnaum. Então, viram Jesus na carpintaria, eventualmente com João Batista, que vinha fazer visitas. Existe até uma passagem no livro Boa Nova a respeito da visita de Isabel e João na casa de Jesus, com Maria, observando os cenários. O livro Boa Nova, na psicografia de Chico Xavier, o espírito Humberto de Campos, nos traz uma descrição de cenário impressionante, que eu já li aqui, né? Colocado de um local e começa a descrever todas as outras partes, o que se vê de lá. E quando eu estive lá, eu quis conferir isso, né? Se o Chico Xavier tinha acertado isso, se era tudo correto, porque pela Google não dá para fazer, não existe mapa possível de conferir isso. Não tem como. Porque ele vai descrevendo certos montes, certos detalhes, você não tem onde encontrar a informação. O único jeito é ir para o local. Bom, agora eu estou com o que ele escreveu aqui. Ele está aqui o local, deixa eu ver. Ele disse que está esse monte em tal lugar, está lá. Vai conferindo. Impressionante. Bom, então essas pessoas viam Jesus de Nazaré, que ia na sinagoga como todo judeu, né? E desde os 5 anos aprendia a lei, mas não foi um doutor da lei. Não foi aos 15 anos para Jerusalém para fazer o curso. Mas eles sabiam, como todo homem judeu sabia, de ouvir em classes, na sinagoga, o ensino da lei da Torá, da lei dos profetas. E eles possuíam então uma admiração e diziam assim: de onde lhe vêm todas estas coisas? Porque ele tinha uma sabedoria, mas ele não tinha feito a escola. Quem tinha feito a escola não sabia o que ele sabia. Como ele podia dominar os detalhes? Ninguém conseguia argumentar com ele. Não havia possível de provocar um assunto, um debate e ganhar dele. Ter mais lógica, ter uma saída que mostrasse para o raciocínio, para o coração. Então eles falavam: mas de onde vêm todas essas coisas? De onde lhe vem esta sabedoria? E esses poderes milagrosos, miraculosos? Porque ele andava para Cafarnaum e realizava curas, realizava milagres. Tinha uma notícia da transformação da água em vinho em Caná da Galileia. Tinha notícias que ele curou, que ele transformou a água em vinho, se retirou de lá, voltou para o mesmo lugar, Caná da Galileia. Veio um oficial do rei Herodes Antipas, saiu de Tiberíades, Cafarnaum, foi até Caná encontrar Jesus lá, né? E ele faz uma cura do filho desse oficial à distância. Tanto que o local do primeiro sinal é Caná da Galileia. Ele diz para sua mãe: ainda não é a minha hora, mas ele estava no local. Ele atende o pedido da mãe.
mostrando que Deus concede a misericórdia divina. Mesmo sem estar no programa, existe a misericórdia, ajuda aquele que está em aflição. Ele sai de lá, ele volta para Caná, porque é o local da missão, dá o primeiro sinal e realiza uma cura à distância. Então todas essas curas, paralíticos, cegos, leprosos, poderes sobre a matéria, essas notícias corriam toda a Palestina e o resto do mundo. E as pessoas em Nazaré falam, mas como? A gente não vê ele com esse, com aquele? Ele não é o filho de José, carpinteiro, cortando a madeira? Como é que, de onde vem isso aí? Como isso acontece? Porque parecia tão igual, né? Criado aqui com a gente, nosso comensal, e agora uma sabedoria e um poder desse. O que significam e como se fazem tais milagres por suas mãos? Então, no exame recíproco, não vamos perder o centro do estudo, o exame recíproco, estão examinando Jesus, né? Aquele que sempre viram ao lado. E quem está sempre do lado, casa do ferreiro, espeta de pau. Né? Como é que ele tinha todos esses poderes e essa sabedoria? Acontece o mesmo hoje em dia. Nós observamos nas famílias, quantas vezes, né, quando está bem dentro da família, parece que lá não vai. Você é uma pessoa que nunca vê, que não corre e tal, aí parece que tem uma credibilidade especial. Né? Agora, se está na família, aí a opinião, o parecer, os poderes são bem diminuídos. Está bem longe, quanto mais longe fica, aí ganha uma credibilidade especial. Esta foi bem suave, né? Esse exame recíproco das pessoas em Nazaré com Jesus, que viveu lá mais de 20 anos, admiração. Só que nem tudo é assim. Vamos começar a entrar agora num grau cada vez mais agressivo. Nós agora já vamos para uma estranheza, sentimentos de estranheza. Isso tudo são anotações dos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas para ficar mais agradável, eu não estou citando capítulo tal, versículo tal, capítulo tal, versículo tal. Aqueles que desejarem, pegam o Novo Testamento e vão encontrar no conjunto das anotações de Mateus, Marcos, Lucas e João, porque eu copio do Novo Testamento, nesta folha, onde estou lendo e articulando o nosso estudo. Não é este o filho do carpinteiro? Não é o filho de José, filho de Maria, irmão de Tiago, Levi e Tadeu? Nesta parte, eu tenho que fazer um comentário, né? Porque quando pegamos as anotações do Evangelho, eles citam irmãos do Senhor, e existem várias interpretações à medida que estudamos os historiadores, os pesquisadores, e alguns argumentam que Jesus tinha irmão sanguíneo e aí justificam do hebraico, do aramaico, disso, daquilo, tal. E isso que é? É um homem falando do Cristo. Um homem, um pesquisador, um historiador. Aí pegamos outros e dizem que não, que Jesus não tinha irmão de sangue, só tinha primo. E justificam, são teólogos e tal, por isso. E o que é essa realidade? É outra vez homem falando do Cristo. Porém, tem um lugar que não é homem falando do Cristo. São os espíritos falando do Cristo. E não é qualquer espírito, são espíritos que Jesus mandou vir falar. Né? Como é que nós sabemos que esse espírito está nesse contexto? Porque é na produção mediúnica de Chico Xavier. Então, quando comparamos o próprio médium passando milhões de reais em direitos autorais, não pegando nenhum centavo, doando tudo, e quando observamos esses homens, todo mundo cobrando a preço de dólar por minuto, olhar para qualquer lugar, né? Quando observamos mais de 400 livros, com dezenas e centenas de informações históricas, científicas, da engenharia, da astronomia, da química, conferíveis, acadêmicas, sem nenhum único erro. Então damos credibilidade. E esses espíritos vêm nos explicar realmente o que era a família de Jesus. No livro Boa Nova, é o capítulo 5, Os Discípulos. Eles dizem que Jesus não tinha irmão de sangue. Ele era um filho único. Ele tinha 3 primos, que era Levi, um dos próprios
evangelistas, é o evangelho de Mateus, é Levi, Tadeu e Tiago. Eles eram filhos de Alfeu e Cleófas. Cleófas era parenta de Maria. Não define qual era o grau do parentesco entre Cleófas e Maria, mas ela tinha este parente, essa parenta, Cleófas. Tinham 3 filhos, homens, e naquela época, por ser primo, então eles acabavam falando com a palavra irmão, que tinha o sentido com as mesmas aplicações. Alguns teólogos dizem exatamente assim, que eles chamavam de irmãos não só os filhos do mesmo leito. Eu achei interessante isso. Associação de Estudos Bíblicos. Eu peguei deles isso hoje, não como eles dizem assim, eles achavam que são homens falando do Cristo. Mas que neste caso está de acordo com o que os mensageiros do Cristo falam. Nem sempre está em desacordo. Às vezes está de acordo, às vezes está em desacordo. A nossa postura é imparcial, é de estudar fatos. Simplesmente isso. E eles diziam assim, o pensamento desses teólogos, é porque eles usavam a palavra, é uma palavra com vários sentidos. Se aplicava também no mesmo termo, para primos ou para irmãos de sangue. Quer dizer, não só filhos do mesmo leito, mas também de leito, outro leito de ligação sanguínea. E ele faz uma observação que eu falei, é interessante, esses teólogos são muito bons mesmo, estudando direito nessa parte. Observaram um detalhe interessante, porque eles observam que na crucificação, Jesus diz para Maria, mulher, que é um termo respeitoso da época, aliás, a palavra de máximo respeito na época, é como se falasse hoje, querida mamãe, mulher, eis aí teu filho, e filho, eis aí tua mãe. Porque tem na lei de Moisés, em Monte Horebe, no deserto do Sinai, o mandamento honrar pai e mãe. O filho era responsável pela vida dos pais. José já não estava vivo. E Jesus ia desencarnar na crucificação. Logo, ele tinha que passar a mãe. Se ele tivesse irmãos, ele não tinha sentido isso. Porque eram os irmãos que estavam com a responsabilidade. Se ele tivesse um ou mais irmãos ou irmãs, eles é que estavam incumbidos no honrar pai e mãe e dar seguimento para a vida de Maria. Como ele não tinha para cumprir esse mandamento, ele então designa quem passa a ser o filho, passa a ser a mãe, e realmente João acompanha Maria como mãe até a desencarnação de Maria na cidade de Éfeso, hoje Turquia. Então passamos nessa circunstância da admiração, de notar aquelas curas, aquela palavra, aquela doutrina, já mudando de tom. Antes era só um. Como isso acontece? Agora já vem uma circunstância de estranheza, porque já notamos o pai, a mãe, os irmãos, e daí para frente vai ser a maioria da circunstância dos exames, do exame recíproco do povo para com Jesus, de Jesus para com o povo, vão entrar numa circunstância mais contundente. Jesus diz assim para eles: certamente me citareis o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, fazei-o aqui também na sua própria terra. Argumentaram com ele. Se nota que eles já vinham numa discussão, já havia algo, só que não foi anotado no Evangelho. Ele pegou um trecho, da questão. Provavelmente estavam falando das curas que Jesus fez em Cafarnaum, porque eles provocam. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, falaram para Jesus, faze-o aqui também na tua própria terra, em Nazaré. E Jesus lhes diz: em verdade eu vos digo, nenhum profeta é honrado em sua própria terra. Um profeta só é desprezado na sua pátria, com os seus parentes e na sua casa. E aí justifica com 2 passagens da lei e nos profetas. Ele traz o caso da anotação do profeta Elias. E isso é uma matéria que todos os judeus sabiam, e muito bem sabido, porque desde os 5 anos até os 13 anos, quando está na maioridade, eles ficavam ouvindo esses ensinos
e praticamente tinham que decorar, memorizar isso, porque havia um sistema mnemônico de canto, todo um artifício, não conseguiam, não era ler e escrever, mas era verbal, e eles então criavam recursos, inclusive todo o estudo da geografia, da história, era feito nisso, na Torá, na lei e nos profetas. Eles não tinham essas matérias como nós temos hoje, história geral, história do Brasil, geografia do Brasil, não, né? Como é que as crianças tinham conhecimento, como é que era a cultura? Era a Torá, era a lei e os profetas, e além daquilo, era a história do povo hebreu. Eles iam sabendo então, os melhores momentos e os piores, as guerras, quem foi quem na história, o que fez. Os mandamentos, eles são tirados desse conjunto inteiro de anotação. Não vem assim, mandamento número 1, mandamento número 2, e chega no 613. Inclusive essa contagem, tem alguns que contam um pouquinho diferente, todos contam mais de 600. Mas alguns não contam 613, porque é um pouco subjetivo, o texto está em contínuo, né? E Jesus pega duas partes que para nós tem assim pouca lembrança ou nenhuma para alguns, mas para eles era algo que tinha um peso muito grande na emoção. Havia em Israel muitas viúvas, o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, houve grande fome na região. No entanto, Elias foi enviado para uma viúva em Sarepta, na região de Sidom. Então Jesus se reporta a um período do profeta Elias, que havia uma dificuldade muito grande de conseguir com que o povo acreditasse num Deus único. E desde Moisés, que recebe aqueles poderes, e tem a lei, o povo fica assim, não observa direito as coisas, não cumpre os mandamentos, fica naquele, vai para o sistema pagão, ou fazem os ídolos, depois prestam culto aos ídolos, e aí ele vem, mas nós temos compreensão espiritual melhor, nós temos condições de compreender o Deus único, invisível, o Deus criador de todas as coisas. Ele puxava as pessoas que estavam deixando o nível, que eram convidados, né? É aquele passo vacilante. Então, ele está vindo para uma condição de um conhecimento um pouco melhor, tendo uma compreensão de Deus e da vida espiritual um pouco mais desenvolvida, de repente dá um recuo, volta. E o profeta Elias ficava cobrando, e havia uma série de disputas nesse contexto, durante todo aquele período. E houve um problema, que não vamos estudar aqui, senão vamos ficar perdendo muito tempo fora do nosso objetivo central, mas que por 3 anos e meio, houve uma grande escuridão, e o profeta tinha que ser atendido. Em vez do mensageiro mandar uma viúva em Israel, tem tantas viúvas lá, com uma compreensão espiritual superior, mandaram ele lá para Sarepta, em Sidom, né? Quer dizer, ele não conseguiu ser atendido aonde era a melhor classe, ele teve que ir fora, onde o pessoal ainda estava com um modo de compreensão espiritual, um tipo de vida muito inferior, porque os da casa dele não tinham capacidade de atender o exame recíproco, né? O povo dele e não tinha condição, ele era do povo e não tinha essa sensibilidade, ele foi ter que ser atendido fora. E depois Jesus fala do outro caso, o caso do profeta Eliseu, que havia curas por meio dele e haviam muitos leprosos em Israel. No entanto, só foi curado um único leproso, que foi Naamã, e era um leproso sírio. Por quê? Porque eles não se colocavam nas circunstâncias favoráveis, né? Então, poder tinha, possibilidade da cura tinha, mas depende também de quem vai ser curado. O leproso não se punha em circunstâncias favoráveis, e aí era curado um de fora que estava lá e que se colocou em circunstâncias favoráveis. E essa realidade que Jesus traz, que parece uma aberração, né? Nós temos que refletir muito isso dentro da nossa vida, do nosso contexto. Porque, de certo modo, guardadas as proporções, estudando o Espiritismo cristão, né, nós somos como se fosse o povo de Israel naquela época, que tinha aquela informação mais qualificada. Então, com a codificação de Allan Kardec, com a sua pesquisa, por mais de 1000 anos,
todo aquele conjunto de conhecimentos que ele nos traz do corpo espiritual, da vida espiritual, da reencarnação, da desencarnação, da vida nos outros mundos. A produção mediúnica de Chico Xavier é um show de informações a respeito da nossa vida, do que somos, das variáveis, o que podemos fazer para qualificar a nossa evolução espiritual. E imagina, assim, pensa, nós não nos colocarmos nas circunstâncias adequadas, estando do lado de tudo isso. É como se estivesse na porta de um palácio, com toda a fartura, banho, água quente, comida, vinhos, música, a gente na porta morrendo de fome, sendo convidado a entrar e desfrutar de tudo aquilo, e não entrar, não aceitar o convite, né? É dentro desse contexto, nós estamos rodeados de uma luz enorme, em condições de nos colocar numa vida espiritual fabulosa e viver sofrendo. Então aqueles que vivem aqui, para nós, né, estamos sofrendo, definhando, com depressão, com tristeza, com angústia, com mágoa. Quem nós somos? Nós somos esse lugar aqui, os leprosos de Israel, doentes, chagados, sofrendo, definhando, mas em Israel. Como é que consegue ser infeliz com as obras do Chico Xavier? Com as explicações que te mostram por que você sofre, qual é a utilidade daquilo, o que tem que fazer para ser feliz. Como consegue não ver isso? É um cego dentro do mundo colorido. É um leproso com um profeta que cura e ele não consegue ser curado. E aí vem um lá de fora, um sírio, quer dizer, aparentemente que não estaria lá naquela... E ele que se coloca em circunstância favorável. Aí ele chega... Então Jesus coloca essas duas circunstâncias que já estavam na lei. E eles ouviam isso desde aquela época. E é o que acontece com eles. Imagina você ser colega de Jesus na brincadeira da adolescência. Né? Ter ido comprar móvel com ele. Ele feito lá na carpintaria, com seu pai, por exemplo. As intimidades, os relacionamentos. Como é que aí ele faz aquelas curas? Ele tem aquele poder de explicar como é que você pode chegar, a pessoa chegaria e falava, mas você não é filho de José e Maria, eu conheço seus irmãos, ter estranheza, como é que pode lançar um desafio desse, por aqui na minha frente, o que você fez lá em Cafarnaum, querendo a prova? Jesus nunca realiza as curas para satisfazer os caprichos, ele realiza sempre por caridade, não para demonstrar poderes. E essa é a parte do Evangelho que é tão interessante, porque é o único lugar, né, que a gente fica olhando assim, fica pensando. Ele escreve assim: não fez muitos milagres em Nazaré, porque eles não acreditavam, devido à incredulidade deles. Ou seja, o poder de Jesus é sempre o mesmo, porque ele é um espírito puro. Quem tem poder ainda vacilante somos nós. Quem tem vontade vacilante somos nós. Ah, fez isso comigo? Eu estou de mal. Não é? A vontade de Jesus é sempre naquele mesmo nível. É um amor máximo, porque é um espírito que chegou à perfeição. Nós não temos nem condições de avaliar o que é isso. Só sabemos que existe essa realidade. Nós estamos inseridos num processo evolutivo. Vamos passar por muitas dimensões materiais, muitos mundos, muitas circunstâncias. Vamos ter muitas faculdades e sentidos na inteligência. Um dia seremos perfeitos. Isso é o que o próprio Jesus nos ensina. O que ensina os espíritos já são perfeitos. Os espíritos puros, tudo bem. Agora, chegando lá, não tem variação. É sempre, então, a vontade de Jesus curar, o amor dele por aqueles de Nazaré que não o compreendiam, que tinham estranheza, era o mesmo do que para aqueles que o compreendiam. Não é como nós que amamos mais quem nos trata bem. E quem nos trata mal a gente tem raiva. Quem torce para o nosso time é nosso colega, né? E é a realidade. Então as pessoas lá, os doentes, eles não se colocavam nas circunstâncias para serem curados.
Logo, Jesus realizou poucas curas lá, não por falta de poder, mas por falta das condições das pessoas, em virtude desses preconceitos. Existe o preconceito racial, preconceito social, e esse é um tipo de preconceito, porque conviviam junto, porque teve aquele relacionamento. Bom, e da estranheza nós vamos para a revolta, um caso muito mais complicado. Agora é revolta, agora eles querem matar Jesus, e se passa numa sinagoga. A sinagoga está aqui, né? Vejam só como era uma sinagoga, tinha esse telhado assim, maravilhoso, né? Era o ponto principal da cidade, de qualquer aldeia era a sinagoga, o lugar principal, o principal ponto da vida do judeu. Sábado, a sinagoga, o estudo da lei, a relação com Deus. Bem diferente da nossa vida, né? Porque é o sábado de praia, é o passeio do fim de semana, é a balada, é o show, né? É o lazer. E eles, o ponto principal da vida, relação com Deus. Uma série de leis regulamentando o repouso obrigatório no sábado para ficar no relacionamento com Deus. Não carrega isso, não anda aquela distância, não faz esse trabalho. Nada pode trabalhar, o homem, o animal, nada. Tudo muito estudado para que se tenha condições no sábado de se relacionar com Deus na sinagoga. Observamos que tem aqui, ó, enrolado, né, é um rolo. Aqui tem a outra. A lei era em rolo, não é bonitinho como a gráfica que nós temos hoje, né? Dá para ver aqui. Imagina, tudo enrolado. Um lugar que é lido de pé e depois sentados no chão ou nos bancos nas laterais, na parte alta para as mulheres, né? Bom, então o que acontece? Jesus estava sentado, aí ele é convidado, ele vai ler um trecho da lei dos profetas, de pé. Ele vai ganhar o rolo, ele vai desenrolar, vai ler um trecho, vai enrolar, vai dar para o assistente da sinagoga, que vai guardar no armário sagrado, que tem véu, que tem uma posição, tem uma série de detalhes sobre isso. Depois Jesus vai sentar naquela cadeira e vai fazer os seus comentários, que todo mundo vai ficar sentado no chão ou nas paredes, nos bancos laterais. Só que tem um detalhe. Quando ele abre aquele rolo, dão para ele Isaías. Mas quando ele abre tudo aquilo, ele pode escolher aqui, ali. E o que ele faz? Ele abre Isaías e escolhe o que de Isaías? Simplesmente a parte mais importante de todas para o povo judeu. Vocês podem pensar, não, peraí, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Você já falou 500 vezes aí, é livro de Deuteronômio. Você está falando do profeta Isaías. O segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo, é livro Levítico, você está falando em profeta Isaías. Só que amar a Deus é um dever nosso, né? Mas o que era mais, o que eles queriam mais de tudo na vida? O que era mais importante? O que eles ansiavam? Era o que tem que fazer todo dia? Ou era receber o que eles queriam? O que é mais importante para vocês, para nós? É fazer o trabalho todo dia ou receber o salário no fim do mês? A gente acorda todo dia, hoje é o trabalho, mas não, hoje é dia do pagamento, não, 13º, é receber. O que costumamos valorizar acima de tudo é o que queremos da coisa, não é? Aquilo que nos causa, o dia que chegar esse momento, aí é que eu vou estar bem. E em Isaías, o que acontece em Isaías? Ele fala na vontade de Deus, a palavra que chega pelo profeta, na palavra de Deus, ele vai falar a respeito da libertação, do dia que o Messias vai libertar o povo, que eles mais desejavam todos os dias ficar livre do Império Romano. Ficavam pensando em Moisés, libertando o povo hebreu do domínio do faraó do Egito, né? E ficavam imaginando o dia que eles também seriam livres. Jesus escolhe Isaías e pega exatamente o trecho 61, versículos 1 e 2, e está escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele
que é o Senhor, que seria Deus, me ungiu para pregar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar aos cativos a redenção, retribuir a vista aos cegos, libertar os oprimidos, e para proclamar o ano da misericórdia do Senhor e o dia da justiça. Olha, este trecho tem duas linhas aí, que todo dia está na cabeça deles, né? Libertar os oprimidos. Eles se consideravam oprimidos. E todo dia, quando é que vai se cumprir a profecia de Isaías, que nós vamos ser livres? Quando é que vem o Messias, que desde Moisés fala, e ele vem nos libertar? Os cativos, proclamar os cativos da redenção, né, a salvação. Então Jesus lê exatamente esse texto, esta parte. Agora vocês imaginem, né, voltando naquela época, aquele exame recíproco que tinha admiração pelo conhecimento de Jesus, uma estranheza porque tinha uma certa intimidade, e uma espécie de discriminação, né? uma coisa assim, em virtude dos parentes, que eles eram íntimos, tem aquele relacionamento como vimos nas outras três partes. E Jesus lê este trecho, o pessoal fica naquele silêncio, numa expectativa gigante, com aquele poder de cura, com aquelas palavras. O que ele vai dizer disso? Houve uma expectativa fundamental, porque eles tinham um desejo no coração de que esse dia chegasse. E Jesus lê esse trecho, e Jesus enrola, dá para assistente, do guarda, senta, aquele clima, e Jesus diz assim: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Quando Jesus fala isso, começa o seu comentário assim, imagina o que passou de revolta, de indignação, de protesto. Como hoje se cumpriu? O Império Romano estava lá do mesmo jeito, a águia no templo, os impostos eram os mesmos, eles continuavam dominados. O que tinha se cumprido? Nada. E Jesus disse que hoje se cumpriu. Jesus estava certo ou estava errado? Jesus sempre está certo. Então qual que está sendo a questão aí? É porque eles estão falando de coisas materiais. E Jesus está falando do Espírito. Quando Jesus fala que ia libertar os oprimidos, é o Espírito oprimido. Mas quem que é o opressor? O Espírito oprimido por quê? O Espírito é escravo do quê? Dos seus próprios pecados, da sua ignorância. É a falta de conhecimento, é a ignorância a respeito do que é o Espírito, da vida espiritual, do processo educativo que estamos inseridos, da condição que Deus nos cria. Essa ignorância, os sentimentos errados, no mal, isso é que nos coloca o que somos, onde estamos. E isso é que nos faz sofrer. Não são as coisas exteriores que vão nos libertar. Sai o Império Romano, vem outro. Sai um problema, vem outro maior. Não muda a essência, muda a forma material de te deixar oprimido. Para sair da opressão, o Espírito tem que aprender a mudar o sentimento. Então se cumpre porque Ele está lá para libertar os espíritos. Ele vem explicar, esclarecer, mostrar, instruir, dizer quais os sentimentos corretos para que a criatura encontre a liberdade. Então, lendo do ponto do Espírito, aí dá tudo certo. Ó. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus dizendo, estou com uma palavra de Deus. Porque Deus me ungiu para pregar a boa nova aos pobres. Eles ungiam sacerdotes, reis, era uma maneira de mostrar que estava com o poder investido. Enviou-me para proclamar aos cativos a redenção. Eles eram espíritos presos da ignorância e das imperfeições. E a mesma realidade nossa. Nós que vivemos em prazeres e sofrimentos, a parte dos sofrimentos é em virtude de que somos presos da nossa ignorância e das nossas imperfeições morais. Porque não chega o sofrimento por sorteio, por acaso. Tudo é controle de Deus. Tudo tem lógica. Não tem nada de errado. A justiça é perfeita, continuamente no universo. O problema é o que fazemos da nossa liberdade.
restituir a vista aos cegos, a cegueira espiritual, então passa a ter visão espiritual, libertar os oprimidos e proclamar o ano da misericórdia do Senhor e o dia da justiça. Bom, como eles desejavam a liberdade material no campo exterior, expulsaram Jesus da sinagoga, num tumulto, levaram ele no alto da colina. Nós observamos este lugar, porque a cidade está na mesma coluna, no mesmo monte até hoje. Então existe uma parte bem mais alta lá, que dá uma espécie de mirante especial, e existe uma vista por baixo na estrada, e também é possível ver por cima. Só que imagine que aquelas pessoas, e todas elas, querendo jogar Jesus daquela altura, eles não tiveram força física para fazer isso. Vejam só o poder que tem. Simplesmente Jesus saiu, com todo mundo querendo matá-lo, eles encontraram força para tocar e agarrar o corpo. Que poder fluídico, que campo de força é esse? Nenhum homem tem algo desse. E não foi um único momento. Numa outra oportunidade, os guardas vieram prender, ele disse simplesmente: não é a minha hora. Experimente, por exemplo, um homem comum, como eu, assim, chega lá, e um guarda lá, assim, não é minha hora de ser preso, põe a algema aqui, e acabou. E quando vieram àquela corte, aqueles 600 guardas, que Caifás conseguiu para o Império Romano, prender Jesus no Getsemane, Jesus disse: quem é Jesus? Sou eu. E todo mundo deu um passo para trás. Aí Jesus negociou: vocês vão deixá-los? É só a mim? Prendam só a mim? É. Então, aí eles tiveram condição de se aproximar e levar Jesus. Então são poderes do Espírito puro, não são milagres. São circunstâncias admiráveis do Espírito que realizou a evolução e passa a ter um domínio sobre a matéria. Da mesma maneira que temos relâmpago, furacão, né? A gente olha, tem vezes que o vento ele se impõe de uma maneira, como vai lutar com aquela força? E continuando o nosso estudo, no exame recíproco, vamos ver uma circunstância baseada no livro Roteiro de Jesus, no capítulo 53, e Luz Acima, capítulo 36. Um conto do espírito Irmão X, na psicografia de Chico Xavier, nesses livros referidos. Depois de Pentecostes, a festa dos 50 dias, que eles comemoravam o recebimento da lei, em que houve aquele fenômeno das línguas de fogo, e que os discípulos ficaram ainda mais notáveis pela palavra, pelo poder que cura, eles realizaram a instituição da Casa do Caminho, perto de Jerusalém. A Casa do Caminho. Um lugar muito acolhedor, de serviço de assistência social, mesmo com as perseguições que já se esboçavam. Mesmo assim, né, estava lá Pedro, os discípulos de Jesus, alguns deles, fazendo um trabalho de leitura dos textos, das anotações de Levi, já naquela época. Né, as anotações de Levi eram lidas e comentadas. E junto com esse trabalho de estudo, tinha um trabalho de assistência social, do auxílio fraterno, acolhendo viúvas, órfãos, doentes. No livro Paulo e Estevão, nós temos alguns detalhes a mais dessa instituição. Que ele foi surpreendido pelos ladrões, apanhou, ficou naquela quase morte, aí pegaram ele e levaram lá na Casa do Caminho, porque todo mundo que estava com problemas ia para lá e era fraternalmente atendido. Porém, um dia, o que acontece? Bate na porta da Casa do Caminho, querendo autorização para entrar, uma mulher pecadora, adúltera, flagrada em adultério, que estava semi-louca, muito doente e que foi lapidada. Então ela estava com o corpo todo ferido, todo talhado em sangue, pela lapidação, porque era a pena deles, mas não foi levada à morte. Ela conseguiu correr e eles deixaram ela quase louca, naquele estado, toda lapidada. E ela foi justamente na Casa do Caminho, batendo na porta e queria uma autorização. Acontece que quem cuida de tudo aquilo, responsável por tudo, é Pedro. E causou uma impressão tremendamente
né, de ojeriza. Por quê? Por causa do sangue, impureza do sangue, que eles não podem tocar. Até na parábola que Jesus compõe, que passava o levita, o sacerdote, o samaritano, havia um homem ferido com chagas, eles passavam porque estava com sangue, né? Não podia mexer no sangue, ia entrar em pureza ritual, coisas rituais de purificação. E a casa do caminho eram todos, ou quase todos, judeus, que observavam aquela lei. Não é porque eles estavam aprendendo com Jesus, estudando o Evangelho, eles deixaram, viraram a página de todo o ensino do judaísmo, de toda a Torá, de tudo aquilo que tinham que observar. De modo algum, eles continuavam com aquilo e estavam aprendendo a boa nova, o Evangelho. Alguns que tinham condição de adaptar melhor, que tinham níveis de compreensão melhor, conseguiam se libertar de certas imposições dos mandamentos de Moisés que Jesus liberava. Outros não conseguiam, continuavam com um pé lá, outro aqui. Ficavam observando a questão do sábado, as carnes impuras, o problema do sangue, as lavagens, e ao mesmo tempo estudando o Evangelho de Jesus e vivendo lá, né? Então é judeu cristão, é aquela circunstância. E hoje notamos muito disso, porque temos frequência de pessoas que estão na igreja católica, que vêm do templo evangélico, que vêm da sinagoga judaica, vêm para cá, e vão assim começando a compreender o espiritismo, né? Então vão observando um esclarecimento de um jeito, um esclarecimento do outro, de um modo, do outro, e fazem uma passagem, uma transição. É como passar de ano na escola. Você passa, vai aprendendo novos meios. Quando passamos assim do papel para o computador para relacionar com o banco, no começo eu olhava os dois que eu tinha medo. Olhava o papel e tal, queria receber os extratos impressos, e aí eu olhava no computador, até ter um tempo que eu liberei o papel, né? Aí fui reclamar para o gerente, não quero receber correspondência nenhuma. Fica o papel lá para guardar, só o eletrônico, eu confio no eletrônico, no digital que está lá. Então isso também acontece com a compreensão espiritual. E aí Pedro ficou naquele dilema, porque as mulheres falaram, nossa, na porta, que coisa horrorosa, que monstro, uma mulher adúltera, pecadora, e todos aqueles judeus com esse sangue, né? Vamos terminar de matar a pedrada? Mas aqui Jesus manda perdoar, né? Então houve aquele contexto. O próprio mestre, quem não estiver com pecado, atira a primeira pedra, e eles ficaram naquela condição. E Pedro ficou vacilando, ficou pensando, o que eu faço? Porém, aquele lado judeu, né, pegou e disse assim, eu vou pedir para ela se afastar da nossa casa, da casa do caminho. E logo em seguida veio uma ideia, uma sugestão de orar. Ele sentiu necessidade de orar. O conflito das ideias. Isso acontece muito conosco. No livro dos Espíritos está lá. Os Espíritos influenciam nossa vida? Allan Kardec pergunta. E os Espíritos respondem, muito mais do que vocês podem imaginar. Porque eles fazem influência oculta do pensamento. Então nós vivemos com ideias que nós mesmos criamos e ideias que pensamos que é nossa, mas são ideias dos Espíritos. E aí vem de tudo. Sábio e ignorante. Espírito bom e mau. Espírito que deseja que nós assim, vamos aprender e mudar o nível de evolução espiritual, e espírito que não quer que a gente saia daquele nível, porque estamos vampirizando. Aí vem de tudo. O que é garantido é fazer a escolha. E Pedro fez a escolha dele. Ele ficou com as duas. A primeira ideia, vou pedir para ela se afastar. E logo em seguida, eu tenho necessidade de orar. Ele pensou, eu vou orar e rogar a Jesus que me auxilie. E falou para ela, faz favor, você aguarda um minutinho. Fechou a porta, foi para o quarto dele, entrou, fechou a porta, ficou todo mundo assim perplexo. Como? Ela já não foi chutada. Ele foi orar, né? Aí ele se recolheu. Quando ele fez a oração, ele começa a ver uma claridade, se aproxima, e de um certo modo ele se vê conversando com Jesus e conta para Jesus da circunstância do que estava acontecendo. Uma mulher adúltera, pecadora, foi pega, sendo lapidada, está lá na porta, o problema do sangue, e Jesus diz assim para ele, eu não vim para curar os sãos. E ele se lembra daquele banquete na casa do publicano, todo mundo sarado,
na fartura, imagina uma festa na casa de um publicano, e os fariseus diziam, mas se o mestre anda com essas pessoas de má vida, publicanos, e Jesus diz, mas eu não vim para curar os sãos, eu venho para os doentes. E Pedro pensou na referência desses ensinos de Jesus, e pensava, o mestre vai querer que eu aceite, mas eu vou pôr ela aqui para quê? E começou a fazer as questões, as suas perguntas, para que ele ia colocar ela dentro, abrir a porta e deixar ela entrar. E disse assim, mestre, eu vou receber essa mulher para quê? Para julgá-la? Vamos fazer um julgamento dela aqui dentro? Jesus respondeu, não, a terra já tem muitos juízes. Aí Pedro pensou mais um pouco na sua oração, nessa comunicação, para fazer ela sentir a extensão dos seus erros. E Jesus disse, não, já tem nas mãos que apedrejam e nas bocas que amaldiçoam, ela já tem esse conhecimento dos seus erros. Aí Pedro foi pensando mais um pouco e disse, para ela ter noção do próprio padecimento, Jesus disse para Pedro, não, ela já sabe do seu próprio padecimento pelos que a exploram, ela sabe que ela é explorada. E aí Pedro pensou mais um pouco e perguntou para Jesus, já sei, para falar para ela como ela vai sofrer no outro mundo, depois da morte. E Jesus disse, não, porque já tem muitos espíritos acusadores. Aí Pedro ficou pensando e não conseguia mais perguntar nada. Mas para que eu vou deixá-la entrar aqui? Com que argumento? Com que justificativo? Aí Jesus se aproxima dela e Pedro diz assim, reergue esta irmã, traz ela da morte para a vida. A boa nova é salvação. E diz assim para Pedro, o Evangelho ultrapassa a justiça. O que é a justiça? Nós fazemos uma dívida, 1.000, está lá no débito, 1.000. Justiça é cobrar 1.000. Não é isso? Cobrar 2.000, ou perdoar, isso não é justiça, é olho por olho, é 1.000 por 1.000. Agora, o que é ultrapassar a justiça? A dívida é 1.000. Aqueles 1.000 tem que ser pago, porque senão corta a justiça. Não é anular a justiça, é ultrapassar, isso é mais do que a justiça. Mas é vir e financiar esse 1.000, não dá para pagar os 1.000 agora, não. Então, eu vou te dar um serviço, você vai ganhar 100, vou dividir 1.000 em 10 e 100, você paga. É um jeito de auxiliar quem está no erro, de reeducar, de trazer da morte para a vida. Reerguer, caída ela já está. Como é que ela se levanta? O que ela tem que ter de compreensão espiritual para ela mudar as suas decisões e não ser mais adúltera, pecadora? Como ela pode encontrar consolo na sua aflição? Como ela pode ter esperança de um futuro melhor? Como ela vem desse estado para um estado de salvação? E Pedro, compreendendo isso, foi até a porta, o portão de entrada, na expectativa de todos, e surpreendeu a todos, abriu a porta e disse assim para ela, entra, a casa é sua. Até ela ficou surpresa. Ela ficou assim, olhou para Pedro, quem sois? E Pedro respondeu, sou seu irmão. E é isto, no exame recíproco, que Emmanuel nos explica no comentário do livro Ceifa de Luz. No fundamento de Jesus, o Evangelho ultrapassa a justiça, somos todos irmãos, amparados pela misericórdia de Deus. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.